Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quantos testemunhos maravilhosos, não, meus irmãos? Como é encorajador ouvir aquilo que Deus tem feito, ver as pessoas testemunhando dos feitos do Senhor. Lá no livro de Josué, inclusive, me ocorreu agora, é dito que veio uma geração, depois da morte de Josué, na verdade, no início do livro de Juízes, que não conhecia os feitos do Senhor. Então, nós nos interessamos por aquilo que o Senhor fez e tem feito na vida do seu povo. E nós ouvimos aqui isso de uma maneira muito encorajadora essa noite. E nós queremos desafiar você nessa reflexão final aqui. Talvez você que esteja aqui essa noite tenha dúvida sobre qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tenha dúvida sobre se Deus está te chamando para ser um missionário. E muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, mas a dúvida delas paira no campo sentimental. Fica sempre no campo do desejo. Eu acho que Deus não está me chamando para a África, por exemplo, ou para os ribeirinhos, ou eu acho que Deus está me chamando e param aqui no sentimento. Param nesse ponto que deveria ser apenas o ponto inicial, o ponto de partida. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que os nossos sentimentos são pecaminosos. Eles precisam ser redimidos. Nós podemos achar que nós não somos missionários de vocação por uma razão pecaminosa, por autopreservação, por autossatisfação, desejo de negar o custo do discipulado. Ou eu posso achar que eu sou um missionário de vocação, que Deus está me chamando para isso, também por desejo de autorrealização, desejo de destaque dos benefícios que o campo pode me oferecer, ou o ministério pastoral. Todos os testemunhos que nós ouvimos aqui têm algo em comum. Todos desejaram servir ao Senhor. Todos sentiram essa forte compulsão interior, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 3. Aquele, pois, que almeja, deseja, aspira o episcopado, o pastorado, excelente obra almeja. Então esse desejo é o ponto de partida. Mas há pelo menos aqui 3 coisas que são em comum entre essas 3 pessoas e que é regra, é norma em cada chamado missionário. A Bíblia não fala muito sobre chamado missionário. A propósito, nem tem a palavra missões na Bíblia, assim como também não há a palavra trindade, mas o conceito está lá. Embora a palavra não esteja explícita, nós vemos de Gênesis a Apocalipse Deus trabalhando de uma maneira missionária para alcançar um povo caído, a humanidade caída. E Ele usando pessoas, separando para uma obra especial de ministrar a palavra. O que nós temos mais próximo de um chamado missionário seriam as qualificações que nós temos lá em 1 Timóteo 3, que envolvem a vida, o caráter principalmente, e dons para ensinar. É isso que envolve. Ali está falando sobre ministério da palavra. Pessoas que são chamadas para ministrar a palavra. Às vezes nós ficamos um tanto quanto presos a questões geográficas, ou a questões de ofício, de que função eu vou exercer. Às vezes alguns já desde o início, apenas nesse campo do sentimento ainda, já dizem, eu não tenho chamado para ser missionário, eu tenho chamado para ser pastor. Ou eu tenho chamado não para ser pastor, mas para ser missionário. A gente não vê esse tipo de distinção na Bíblia. A Bíblia coloca classificações para aqueles que vão ministrar a palavra. Se você vai pregar numa igreja local, para um povo, na sua própria língua,
na sua língua materna, ou você vai fazer isso atravessando barreiras étnicas, culturais, linguísticas, religiosas, isso é uma outra coisa. Isso é direção ministerial. A Bíblia não faz exatamente esse tipo de distinção rígida aqui. E a história também nos comprova. Eu poderia citar aqui, por exemplo, Jonathan Edwards, um dos grandes teólogos da história da igreja, considerado um dos 3 maiores, junto com Calvino e John Owen. Começou o ministério como sendo um pastor, pela providência divina foi parar por 7 anos pastoreando indígenas, e no final da sua vida foi assumir a presidência do seminário de Princeton. Quem somos nós para dizer para onde nós vamos ou o que nós vamos fazer? Somos chamados para ministrar a palavra. Todos nós somos chamados, em resumo, para salvação, santificação e discipulado. Onde nós vamos fazer isso, é Deus quem vai decidir. Nós precisamos entregar as nossas vidas. E sabe por que as pessoas não experimentam o cumprimento total da sua vocação? Para a salvação, santificação e discipulado, fazer discípulos? Às vezes porque têm reservas com o Senhor. Às vezes porque estão agarradas a alguma coisa, como o jovem rico, há amores rivais no seu coração e não se entregam por inteiro ao Senhor. O Senhor não quer apenas que você seja um missionário na África. O Senhor não quer você apenas para que Ele te envie para uma localidade e sirva um povo. Quando nós vemos lá em Marcos 3, quando Jesus chamou os 12 apóstolos, chamou para estar com eles e depois deu a eles autoridade para pregar. O Senhor quer a nossa vida em primeiro lugar. O Senhor quer o nosso coração por inteiro, não dividido, não colocando condições para servir. Não vou me entregar ao Senhor dessa maneira, porque vai que Ele me manda para um local desagradável, um local que eu não quero ir. Não vou me entregar ao Senhor dessa maneira, porque eu ainda não casei. E eu só vou se eu estiver casado. Eu não vou me entregar ao Senhor dessa maneira porque eu acho que eu ainda preciso fazer isso ou aquilo, ou me falta isso. Colocando condições ao Senhor para se entregar a Ele verdadeiramente. E a gente não sabe, meus irmãos, o quanto o Senhor pode fazer nas nossas vidas quando nós tiramos essas amarras. Porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, diz o profeta Jeremias. Os caminhos dele não são os nossos, são mais elevados do que os nossos. Se você vai ser um missionário ou não, isso é ocasional. No entanto, ele tem chamado algumas pessoas, separado para essa obra especial. E o que há em comum com todas essas pessoas é o seguinte: em primeiro lugar, sobre o chamado de Deus, a inspiração da missão é a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 10 ao 18, eu quero ler aqui rapidamente com os irmãos, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, 2 Coríntios 5:11, procuramos persuadir os homens a o que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 4 inspirações bíblicas para missões. A primeira é o juízo final. O juízo final motiva a urgência da missão. Nós vimos isso no verso 10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Quando vem essa forte compulsão interior de ser um pastor,
de ser um missionário, de se entregar, de ser um ministro da palavra, um ministro do evangelho. Isso está envolvido aqui. A glória de Deus na salvação dos perdidos, o desejo de resgatar aqueles a quem Deus elegeu desde antes da fundação do mundo, das garras do diabo. Esse é o desejo que pulsa no coração daqueles que são chamados. Eles entendem que a palavra mostra que haverá um dia de juízo, no qual todos nós vamos prestar contas diante de Deus. E isso move compaixão. A segunda inspiração bíblica para a missão aqui é o amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange, diz Paulo no verso 14, parte A. Pois o amor de Cristo nos constrange. Não apenas o amor pelas pessoas, mas o amor por Jesus, sobretudo. Pastor Batista John Piper disse, eu já repeti essa frase aqui várias vezes, está no nosso mural lá no Ministério de Missões: onde a paixão por Deus for fraca, o zelo por missões será fraco. Sabe qual é a melhor mobilização de missões? Pregar sobre quem Deus é. É conhecer a Deus. Sabe por que algumas pessoas não se entregam ao Senhor, e muito menos para ser um missionário ou um pastor? Porque elas não conhecem a Deus como deveria. O problema é de ordem espiritual, não de mobilização, não de marketing, mas sobretudo de ordem espiritual, porque Paulo diz aqui: o amor de Cristo nos constrange. Quem entendeu o amor de Cristo não pode ficar indiferente à obra missionária. Eu não quero jogar culpa nos irmãos, às vezes a abordagem missionária ocorre nesse sentido, mas não é de todo errado. Glória a Deus, porque Deus nos deu uma consciência e às vezes Ele nos confronta, lança a culpa em nós para que nós nos arrependamos. Terceira inspiração bíblica para a missão: Cristo morreu para alcançar todos, logo todos precisam ouvir a mensagem. Julgamos, Paulo diz, que um morreu por todos, o alcance da salvação é universal. Não que todos, cada um indiscriminadamente serão salvos, mas o alcance da obra de Cristo é para o mundo inteiro. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. E por isso nós temos essa motivação para a missão também, sabendo que se eu for aqui na esquina, ou se eu for no Japão, Deus tem pessoas que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo para a salvação e que vão crer à medida em que o Evangelho for pregado a elas. Quarta inspiração bíblica para missões: nós fomos salvos para viver para Deus e reconciliar o mundo com Ele. Paulo diz isso nos versos 15 e 18, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Verso 18, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Todo crente é um embaixador. A própria figura do embaixador já aponta para alguém que está enviado no mundo representando os interesses de outrem. E no caso dos missionários, essa figura é muito mais vívida, porque eles estão em outras nações, em países estranhos, representando os interesses do reino. Então, o primeiro fundamento da missão, o primeiro fundamento é a palavra de Deus. Daí procede a verdadeira inspiração para o chamado. O segundo fundamento da missão é o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Marcos 16, verso 15, nós lemos o Senhor Jesus comandando os discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, o fundamento da missão é o Evangelho de Cristo. A missão consiste em proclamar fielmente o Evangelho. Nós não somos chamados para fazer filantropia. O missionário não é chamado para ser um ativista social. Pulsa no coração dele o desejo de pregar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Por isso que ele tem que ser apto para ensinar, como diz 1 Timóteo 3. Não diz que ele tem que ser apto para gerir. Não diz que ele tem que ser apto para organizar eventos. Não diz que ele tem que ser apto para fazer as coisas que as ONGs estão fazendo. Diz que ele tem que ser apto para ensinar a palavra de Deus. Embora tudo isso tenha o seu lugar de importância, o seu valor e possa contribuir para o propósito da missão. Mas ele quer pregar o Evangelho. Mas não só isso, ele também precisa viver o Evangelho. A missão exige viver de modo coerente com o Evangelho. E Paulo diz em Gálatas 2,14 o seguinte aos Gálatas, corrigindo a maneira que eles estavam vivendo: vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então a nossa vida também deve proceder de acordo com a verdade do Evangelho. Então o missionário, alguém que foi chamado, é alguém que ama o Evangelho, conhece o Evangelho, encarnou o Evangelho e deseja anunciá-lo e vivê-lo. E em último lugar, eu encerro aqui,
A confirmação da missão. Terceiro fundamento. A confirmação da missão é a igreja local. A missão não é apenas um impulso pessoal ou uma iniciativa isolada, mas ela deve ser reconhecida, confirmada e enviada pela igreja local. A obra missionária nos moldes do Novo Testamento é inseparável da comunidade do povo de Deus, a igreja. Atos 13:2 diz sobre Paulo e Barnabé: enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito falou com a igreja, não falou apenas com Saulo e Barnabé. Não estava dizendo, então, há uma harmonia entre o que é comunicado no coração do missionário, eles entenderam que deveriam ir para o campo, mas a igreja também entendeu. Havia unanimidade entre a liderança e não divisão. Atos 14:26 também diz: de onde haviam sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E essa confirmação eclesiástica envolve 3 áreas aqui: amor à igreja de Cristo. Como é que alguém vai para o campo missionário se ele não ama a igreja? Se ele não ama a noiva, inclusive com as suas imperfeições? O que ele vai fazer no campo se ele não desenvolveu esse amor? Ele não vai ensinar as pessoas que estão sob a sua liderança a amarem a igreja também. A segunda coisa que envolve a confirmação eclesiástica é o conhecimento bíblico da natureza e da missão da igreja. Alguém que se sente vocacionado precisa entender o que é a igreja, o que ela faz e qual é a sua missão. Se ele não compreender essas coisas, o que ele vai fazer no campo? Repito, que tipo de trabalho ele vai realizar lá, se ele não conhecer o que é a igreja, o que ela faz e qual é a sua missão. Terceira, a confirmação de dons visíveis e caráter por meio da igreja. A igreja precisa confirmar isso. Precisa um tempo para ser experimentado. Precisa um tempo para que você apresente frutos à igreja. O vocacionado deve caminhar junto com a igreja. E o quarto ponto da confirmação eclesiástica aqui é o envio público e responsável pela igreja. A igreja impondo as mãos em reconhecimento que aquela pessoa, aquele vocacionado, tem dons visíveis e caráter e vai estar com ele enquanto ele estiver no campo e até quando ele retornar também, ajudando nas suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. É uma parceria que envolve a vida toda, durante a vida toda. Então, é isso que é a responsabilidade da igreja local, e aqueles que desejam ir, devem desejar não apenas ir, mas serem enviados, estarem juntos com a igreja, caminhando com a igreja em todo esse processo. Eu não sei se essa é a sua situação, se isso esclarece alguma coisa para você, se você se sente chamado, se você se sente tocado pelo Senhor, ou se sentiu tocado essa noite, para você dedicar mais da sua vida ao Senhor, especialmente aqueles que sentem-se chamados para o campo missionário. Aqui na nossa igreja nós temos um programa chamado Vocacionados, que ele é uma trilha que desenvolve durante um ano orientação vocacional. Já estamos no curso desse ano, já está ocorrendo essa trilha aqui para aqueles que se matricularam, e no ano que vem renova novamente essa trilha. Essa é a maneira da igreja reconhecer aqueles que são vocacionados. Não adianta você falar, olha, eu sou chamado, eu sinto que eu sou chamado. Você vai, primeiro instrumento de confirmação, isso é você concluir o vocacionados. Então, a maioria das igrejas não tem esse processo. E aí você pode, quem está fazendo vocacionados, eu vou pedir que fique de pé, por gentileza aqui. A Bilene, Deniverson, alguns que participaram aqui, que estão conosco nesse ano, que estão fazendo vocacionados. Esses jovens aqui, Raimundo, tem outros ainda que estão fazendo junto conosco, Helder Brazão, Giovana Brazão, tem alguns outros que não estão aqui essa noite. Eles estão nesse processo, podem sentar, por gentileza, obrigado. Eles estão nesse processo, estão sendo orientados nessa trilha. Então, se você se sente chamado ao ministério, foi encorajado pelos testemunhos daqueles que estão aqui, me procure no final do culto, que eu quero te orientar sobre como você pode dar continuidade nessa vocação e ser orientado sobre isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor pela maravilhosa obra de redenção que o Senhor tem feito ao redor de todo o globo e nos dado o privilégio de participar, Pai. Enche de alegria o nosso coração,
ver esses missionários fiéis que nós testemunhamos aqui, levando a Tua palavra, alcançando locais distantes, remotos, de difícil acesso, Senhor, sendo os nossos braços ali, os nossos pés para levar o Evangelho. Agradecemos ao Senhor pela vida deles, Senhor, e rogamos para que o Senhor os sustente, os fortaleça, os anime e torne o trabalho deles eficaz no poder do Espírito Santo, para que venham muitos frutos e o Senhor seja glorificado com tantos pecadores de todos os lugares sendo salvos. A honra, a glória e o louvor pertencem somente ao Senhor. E eu rogo para que o Senhor desperte, Pai, mais missionários na nossa igreja, mais vocacionados. Toque o coração, Pai, daqueles que estão talvez em crise nesse momento, para dar o primeiro passo, para dar um passo de fé, de coragem, não esperando que todas as coisas estejam à vista, estejam prontas, porque senão não é por fé. E o Senhor nos chamou a vivermos pela fé, a nos entregarmos ao Senhor, seja como missionários, seja como não missionários, porque nós não sabemos o que o Senhor vai fazer na nossa vida. E aqueles que têm dúvida em relação a isso, que o Senhor trabalhe no coração pelo Teu Espírito Santo nessa noite, Pai, para que deem esse passo de fé ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o justo viverá não por vista, o justo viverá não pelos sentimentos, pelas emoções, mas o justo viverá pela fé. Abraão saiu sem saber nem para onde ia, nem qual ia ser o seu destino exatamente, mas obedeceu ao Senhor. Que o Senhor levante hoje, nessa noite, pessoas obedientes aqui, que ouçam a Tua voz, sejam sensíveis à ação do Teu Espírito Santo e se entreguem ao Senhor, a fim de que nós possamos nos alegrar no futuro, enviando cada vez mais missionários da nossa própria igreja. Em nome de Jesus, amém.